Você já parou para pensar até onde o ser humano pode ir quando a justiça é distorcida? Até onde chegamos quando deixamos a raiva e a vingança tomarem o controle? O que acontece quando a violência parece ser a única solução para resolver o caos? Imagine um lugar onde cada pessoa segue sua própria regra, onde a moralidade já não tem mais o mesmo peso, onde a justiça se perde e o mal se espalha. Parece um pesadelo, certo? Mas essa não é uma história distante, é uma história bíblica, de um povo que se esqueceu dos princípios de Deus, e como essa tragédia se desenrolou de forma terrível. Estamos falando de um período da história de Israel em que não havia um rei, e cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Em meio a isso, uma tragédia inacreditável aconteceu em uma cidade chamada Gibeá. O que parecia ser um simples erro, algo que poderia ser resolvido com arrependimento e perdão, rapidamente se transformou em uma espiral de violência, vingança e guerra civil. Agora, imagine o cenário: um ato brutal de violência, uma nação dividida, e a guerra entre as tribos de Israel. Como você reagiria se sua própria tribo, a quem você jurou lealdade, fosse destruída por causa de um erro terrível? Qual seria o seu limite? O que você faria para corrigir o mal causado? Mas não para por aí. Após a batalha, Israel se viu diante de uma pergunta ainda mais difícil: como restaurar a tribo de Benjamim, que quase foi completamente extinta? A guerra foi vencida, mas o preço foi alto. O que fazer com os sobreviventes? Como construir o futuro após a destruição de uma nação? Essa não é uma história simples, e não é para todas as idades. É uma história de vingança e redenção, de escolhas difíceis, de dilemas morais, de consequências imprevistas. Uma história onde a linha entre certo e errado, justiça e misericórdia, é mais tênue do que imaginamos. Você está pronto para mergulhar em uma das histórias mais impactantes da Bíblia? Uma história onde a justiça é cobrada a um preço terrível, e onde até mesmo os erros mais profundos podem levar a um caminho de reconstrução. Ou à destruição total. Então, fique comigo até o final. O que você vai descobrir pode mudar sua visão sobre a justiça e o perdão de uma maneira que você nunca imaginou. Essa é uma jornada por um capítulo sombrio, mas poderoso, da Bíblia. E a pergunta que fica é: como podemos aprender com o que aconteceu em Israel? O que realmente significa fazer o que é certo, quando o mundo ao nosso redor já parece ter perdido esse conceito? Prepare-se, porque o que vem a seguir não é fácil de digerir, mas é uma lição que todos precisamos ouvir. Atenção, esta história não é para todas as idades. Ela lida com temas pesados, como violência e justiça, e pode não ser adequada para crianças pequenas. Se você tem mais de 30 anos e quer entender uma das histórias mais profundas da Bíblia, fique com a gente até o final. Você vai se surpreender com o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre justiça, misericórdia e o verdadeiro preço da guerra. Pronto para continuar essa impactante história? Mas antes, apenas confere se está inscrito no canal para continuar recebendo mais histórias da Bíblia. A história começa em uma época muito difícil para o povo de Israel. Um período onde, sem um líder forte, cada um fazia o que achava que era certo aos seus próprios olhos. E é nesse cenário caótico que nossa história se desenrola. Em uma pequena região montanhosa de Efraim, vive um homem, um levita. Ele era de uma tribo que tinha uma missão importante: servir a Deus no templo, oferecer sacrifícios e ensinar o povo sobre as leis de Deus. Mas, como muitas pessoas naquele tempo, o levita não estava vivendo de acordo com a vontade de Deus. Ele tinha uma concubina, e, para entender melhor, uma concubina naqueles dias não era a mesma coisa que uma esposa. Ela era uma mulher com quem o levita tinha um relacionamento, mas sem o status formal de um casamento. Embora ela fosse importante para ele, ela não era tratada da mesma forma que uma esposa legítima. Essa mulher, que vivia com o levita, era de Belém, uma cidade da tribo de Judá. E um dia, sem explicação clara, ela decide deixar o levita e retorna para a casa de seus pais. Imagina o cenário: o levita, provavelmente, estava muito incomodado com a ausência dela. Ele sente a falta da mulher com quem dividia sua vida, e, depois de um tempo, toma uma decisão. Ele resolve ir até Belém, onde ela se refugiou, para tentar trazer a concubina de volta. Era uma época de separações, tensões familiares e difíceis reconciliações, e ele, em algum momento, provavelmente pensou que poderia restaurar esse relacionamento. Então, ele pega o que tem de mais valioso, seu servo e seus pertences, e parte em direção a Belém, uma viagem longa, que o leva a atravessar várias regiões até chegar ao local onde ela estava. Quando o levita chega à casa dos pais da mulher, ele é calorosamente recebido. A casa dela se enche de alegria, pois, ao que tudo indica, ela estava bem. Mas, ao mesmo tempo,
Não havia a mesma paz que existia quando estavam juntos. Durante o tempo que ele passa em Belém, o levita e a família da concubina tentam lidar com as tensões do passado. O pai dela o recebe com grande hospitalidade, oferecendo-lhe várias refeições e um tratamento digno. Naquelas culturas antigas, era costume que as visitas fossem tratadas com grande respeito e generosidade. Durante a estadia do levita, os dias passam e a relação entre eles vai sendo aos poucos restaurada. Ele, porém, sabe que a viagem de volta será difícil e longa. A concubina não havia voltado para ele imediatamente, mas após um tempo, ela concorda em retornar com ele para Efraim. Eles se preparam para a viagem de volta, embora o levita não soubesse que o que viria pela frente seria muito mais perigoso e trágico do que qualquer coisa que ele tivesse imaginado. Assim, a história começa com um simples desejo de reconciliação, mas com a tensão crescente entre o levita e a concubina, e uma série de decisões que, sem saber, iriam levar a um desastre. Em meio a uma época onde Israel ainda não tinha um rei, o que parecia uma simples viagem se tornaria uma jornada que revelaria o quão profundo o povo de Deus estava se afastando da verdade e da justiça. Este é o cenário que se desenrola diante de nós. Um levita, um homem que deveria ser um exemplo de devoção a Deus, buscando restaurar seu relacionamento, mas sem saber que o caminho que ele escolhera o levaria a uma tragédia indescritível. E, ao longo da história, veremos como cada passo dado, por mais simples que fosse, teria consequências profundas. O levita, agora com sua concubina de volta, começa a longa jornada de retorno para sua casa, em Efraim. A viagem é difícil e cansativa, e o levita sabe que será um caminho repleto de desafios. A concubina, embora tenha concordado em voltar, carrega em seu coração um misto de sentimentos não resolvidos, e o levita percebe que a reconciliação não será tão simples. Depois de algum tempo viajando, o grupo chega à cidade de Jebus, que futuramente seria Jerusalém. No entanto, o levita hesita em permanecer lá. Ele sabia que os habitantes de Jebus eram cananeus, e os israelitas evitavam confiar nesses povos estrangeiros. Por mais que a cidade fosse animada e movimentada, o levita sabia que, em uma situação como a sua, a hospitalidade não poderia ser esperada de pessoas que não seguiam a Deus. Com o sol começando a se pôr e a noite se aproximando, o levita decide seguir em frente. Ele e sua concubina, junto com seu servo, continuam sua jornada até uma cidade próxima chamada Gibeá, na tribo de Benjamim. Gibeá parecia mais promissora, já que era habitada por israelitas, e ele esperava que lá encontrasse um lugar para descansar. Ele confiava que, entre seus próprios irmãos de fé, seria possível encontrar hospitalidade. No entanto, ao chegar em Gibeá, o levita percebe algo incomum. A cidade está estranhamente quieta. Não há pessoas nas ruas, e quando ele tenta pedir abrigo, ninguém o recebe. O levita e sua concubina, então, ficam ali, na praça, à mercê da noite que se aproxima. A falta de hospitalidade é um sinal de que algo não está certo, já que o povo de Israel era conhecido por sua tradição de acolher estrangeiros e viajantes. Por sorte, um homem idoso, também da tribo de Efraim, aparece na praça e os convida para sua casa. Ele vê o perigo de um viajante passar a noite ao relento e, de forma generosa, oferece abrigo. O levita, aliviado, aceita rapidamente a oferta, acreditando que, finalmente, encontrou um refúgio seguro para sua comitiva. Mas o que parecia ser uma solução tranquila logo se tornaria um pesadelo, pois naquela mesma noite, o que deveria ser um ato de hospitalidade se transformaria em uma das maiores tragédias da história de Israel. E o levita, com sua confiança em sua própria gente, jamais imaginaria os horrores que estavam prestes a acontecer. A noite já se aproximava quando o levita, sua concubina e seu servo chegaram à cidade de Gibeá, em Benjamim. A viagem estava sendo longa e cansativa, e o tempo não estava a seu favor. Eles estavam em um ponto de tensão, sem saber o que esperar. Gibeá, ao contrário de Jebus, parecia ser uma cidade israelita, e o levita confiava que, entre seus próprios irmãos de fé, poderia encontrar hospitalidade. No entanto, o que se seguiu naquela noite seria um cenário diferente do que ele imaginava. Ao entrarem na cidade, o grupo percebeu que as ruas estavam vazias. Não havia ninguém nas esquinas ou portas abertas. A praça estava deserta, como se a cidade tivesse se recolhido para dentro de si mesma, como se as pessoas não quisessem sequer olhar para forasteiros. O levita, com um olhar preocupado, sentiu o peso da situação. Ele e sua comitiva haviam viajado por dias, e agora, a noite caía rapidamente, tornando a jornada ainda mais arriscada. Eles precisavam de um lugar para descansar, uma casa onde pudessem passar a noite com segurança. Após algum tempo, sem encontrar ninguém disposto a recebê-los, o levita e sua concubina começaram a se preocupar.
A hospitalidade era uma prática comum e esperada em Israel, e a falta dela em uma cidade israelita parecia algo incomum, até mesmo perigoso. Sem opções, o levita e seus companheiros se viam à mercê das circunstâncias, sem saber que aquilo era apenas o começo de uma série de eventos trágicos. Foi então que, por sorte, um homem idoso apareceu. Ele vinha do campo, e ao ver o levita e sua comitiva na praça, se aproximou deles. Esse homem, com um semblante bondoso e acolhedor, perguntou de onde eles vinham e o que faziam na cidade. Ele parecia perceber a preocupação nos rostos dos viajantes, e sem hesitar, ofereceu sua casa como refúgio. "Por que vocês estão aqui na praça?" perguntou o homem. "Venham comigo, não fiquem aqui. Este é um lugar de risco para viajantes. Eu os acolherei em minha casa até o amanhecer." O levita, aliviado, agradeceu e aceitou a oferta. A confiança no homem e o alívio de não precisarem passar a noite na praça escura fizeram com que o levita se sentisse um pouco mais seguro. O homem os guiou até sua casa, que, embora simples, parecia ser um lugar seguro e acolhedor. Lá, eles seriam protegidos da escuridão da noite e dos perigos que ela trazia. O levita, a concubina e o servo seguiram o homem idoso até sua casa. Durante o caminho, eles conversaram sobre o que seria o resto da jornada. O levita não sabia, mas essa seria a última noite em que ele se sentiria em paz. O que parecia ser um simples gesto de hospitalidade, algo tão natural para um israelita, se transformaria rapidamente em uma das maiores tragédias da história de Israel. Dentro da casa do homem idoso, o grupo se acomodou, talvez um pouco mais tranquilo, acreditando que poderiam descansar antes de continuar sua viagem no dia seguinte. Mas o que ninguém sabia, nem o levita, nem o homem que os acolhia, era que Gibeá escondia uma escuridão profunda, e naquela noite, a cidade revelaria seu lado mais sombrio. A hospitalidade, que deveria ser um ato de bondade e compaixão, logo seria substituída por algo muito mais sinistro. O que parecia ser uma simples noite de descanso se tornaria o ponto de partida para uma série de eventos que mudariam para sempre o destino daquela cidade e a vida de todos os envolvidos. A noite em Gibeá parecia tranquila, mas os eventos que estavam prestes a acontecer seriam um choque para o levita e sua comitiva, que já começavam a se acomodar na casa do homem idoso. O acolhimento deles parecia ter sido um alívio, mas uma ameaça invisível pairava sobre a cidade. O levita, sua concubina e o servo, todos em busca de um simples descanso após uma jornada cansativa, não tinham ideia do pesadelo que os aguardava. Enquanto se acomodavam dentro da casa, conversando sobre a viagem e os desafios que ainda tinham pela frente, a cidade, aparentemente calma, guardava um segredo sombrio. Gibeá, embora fosse uma cidade israelita, estava longe de ser um lugar pacífico e justo. O que parecia ser uma noite comum logo se tornaria o cenário de uma tragédia sem precedentes. De repente, o silêncio da noite foi interrompido por um barulho forte na porta da casa do homem idoso. Batidas rápidas e impacientes ecoaram, e logo uma voz ameaçadora chamou: "Onde está o homem que entrou em sua casa? Traga-o para fora, para que possamos abusar dele." Essas palavras cortaram o ar como uma faca afiada. O levita e o homem idoso ficaram horrorizados. O pedido que ecoava do lado de fora da casa não era apenas assustador, mas completamente imoral. A cidade, que parecia acolhedora à primeira vista, revelava agora seu lado mais perverso. O levita, de pé, sentindo medo tomar conta de seu corpo, não podia acreditar no que estava ouvindo. Mas o homem idoso, com um semblante preocupado, não hesitou em tentar proteger os visitantes. Ele rapidamente correu para a porta e tentou acalmar a multidão, dizendo: "Não façam isso, meus amigos. Não façam essa maldade. Este homem não é de minha casa, e ele não merece ser tratado dessa forma. Olhem, tenho uma filha virgem e o próprio homem tem uma concubina. Vou entregá-las a vocês. Façam com elas o que quiserem, mas por favor, não machuquem o homem." O levita, em choque, não sabia o que fazer. Ele estava preso entre o pavor de perder a sua vida e o desespero de ver sua concubina sendo oferecida como um sacrifício para uma multidão selvagem. O homem idoso estava tentando fazer o possível para proteger o levita, mas a violência que pairava do lado de fora da casa parecia estar além do controle. A multidão, no entanto, não se contentou com a oferta do homem idoso. Eles exigiram que o levita fosse entregue. A situação estava se tornando cada vez mais desesperadora. O levita, em um ato de desespero e impotência, tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele empurrou a sua concubina para fora da casa. "Levem ela", disse o levita, sem coragem de enfrentar a multidão. Ele sabia o que aconteceria a ela, mas, naquele momento, ele se sentiu incapaz de se sacrificar. O medo tomou conta dele,
e ele simplesmente entregou para salvar a si mesmo. A concubina, já fragilizada pela situação, foi empurrada para fora da casa, para o meio da multidão enfurecida. O que se seguiu naquela noite foi indescritível. A concubina foi brutalmente abusada por toda a noite. Ela tentou, desesperadamente, pedir ajuda, mas ninguém a ouviu. A cidade, que deveria ser um lugar de refúgio e acolhimento, se transformou em um pesadelo, onde a justiça e a moralidade haviam sido deixadas de lado. A manhã finalmente chegou, mas o horror daquela noite ainda ecoava nas ruas de Gibeá. A concubina, debilitada e ferida, conseguiu arrastar-se de volta até a porta da casa do homem idoso, onde, com suas últimas forças, caiu, morrendo logo após. O levita, em estado de choque, não podia acreditar no que havia acontecido. Ele havia se afastado da porta, ignorado os gritos da mulher, e agora a perda era irreparável. O que havia começado como um simples pedido de hospitalidade agora se transformava em uma tragédia profunda, que não apenas abalaria a vida do levita, mas também revelaria a decadência moral e a perda de justiça que estavam corroendo o coração do povo de Israel. A noite, que deveria ter sido um simples descanso, agora deixava cicatrizes profundas na história de Israel, e o levita se via diante de uma tragédia que jamais poderia apagar de sua memória. Naquela noite sombria, quando o levita empurrou sua concubina para fora da porta da casa, ele não sabia o quão grande seria o preço que ele pagaria por sua decisão. A multidão de homens em Gibeá, consumida pela violência, havia tomado sua vítima, e a pobre mulher foi deixada nas ruas da cidade, completamente à mercê de seu destino cruel. Enquanto o levita permanecia dentro da casa, tentando ignorar o horror que acontecia do lado de fora, o homem idoso fez o que pôde para proteger sua casa e afastar os homens da violência. Mas o levita não podia voltar atrás. Ele havia cedido à pressão do medo e da confusão, e sua concubina se tornará o alvo de um mal indescritível. Quando, finalmente, a manhã se aproximava, a mulher, já sem forças, tentou rastejar até a porta da casa, onde, com o pouco de vida que restava, se arrastou até cair no chão. Com seus últimos suspiros, ela tentou, em um ato de desespero, pedir socorro. Mas, ali, nas frias ruas de Gibeá, ela não encontrou ninguém que pudesse ou quisesse ajudá-la. Era o alvorecer do dia seguinte quando o levita, em um estado de completa apatia, abriu a porta da casa do homem idoso. Ele olhou para fora, esperando ver a sua concubina de pé, pronta para seguir viagem, como se nada de grave tivesse acontecido. Mas, ao invés disso, viu o corpo da mulher jogado no chão, já sem vida, com a dor e o sofrimento estampados em seu rosto. Ela havia sido brutalizada, maltratada durante toda a noite, e agora estava diante dele, numa cena de horror que ele jamais poderia esquecer. O levita, em choque, não disse uma palavra. Seu coração estava vazio, não apenas pela dor da perda, mas pela culpa que agora pesava sobre ele. Ele havia sido responsável por isso. Ele a havia entregado àqueles homens. Sua concubina, aquela mulher que ele havia tentado buscar de volta, agora estava morta, e ele não sabia como lidar com a realidade da tragédia que havia causado. Com um gesto frio e distante, o levita levantou o corpo da mulher, sem hesitar, a carregou de volta para a casa do homem idoso. Era uma cena perturbadora. Ele não parecia chorar ou demonstrar arrependimento. O levita estava consumido pela frieza da situação, como se a tragédia não tivesse feito qualquer impressão nele. Talvez fosse o choque, talvez fosse a própria dureza do coração humano diante do sofrimento. Mas o fato era que a mulher que ele deveria proteger, que ele deveria ter defendido, agora estava morta, e nada poderia mudar isso. No silêncio da casa do homem idoso, o levita olhou para o corpo da concubina e, com um gesto desconcertante, a entregou à morte de forma quase impessoal. Ele não a lamentou com palavras de dor ou desespero. Em vez disso, ele a preparou para a viagem de volta, como se a perda fosse apenas uma parte de sua jornada, como se a vida dela fosse algo que ele pudesse simplesmente deixar para trás. Ele, com um semblante sombrio, fez o que parecia ser necessário para seguir em frente. E foi essa cena, o levita, com uma expressão impassível, transportando o corpo da concubina, que marcaria o fim de sua busca por reconciliação e o começo de um novo capítulo na história trágica de Gibeá. O que ele faria a seguir, como ele enfrentaria as consequências de suas ações, e como a cidade de Gibeá responderia a essa violência. A tragédia da concubina estava longe de ser o fim. Na verdade, esse momento apenas sinalizava o início de algo ainda mais sombrio, que se espalharia por todo o povo de Israel. Quando chegou em sua casa, o levita fez algo ainda mais chocante. Cortou o corpo da concubina em 12 partes, como um ato de desespero e vingança. Cada pedaço foi enviado para uma das 12 tribos de Israel, acompanhado de uma mensagem horrível:
Vejam o que aconteceu em Gibeá, cidade de Benjamim. Ele não pediu ajuda, nem clamou por justiça pessoal. Em vez disso, espalhou o corpo da mulher como um grito de dor e um chamado para que todo o povo de Israel olhasse para o mal que havia se instalado no coração de sua nação. Ao receber os pedaços do corpo, as tribos ficaram chocadas e indignadas. Cada pedaço era um lembrete do que acontecerá em Gibeá, e a notícia se espalhou rapidamente, tomando conta de todo Israel. O levita, de maneira impessoal, já havia lançado o peso da responsabilidade sobre toda a nação. Agora, todos os israelitas estavam convocados a reagir, a enfrentar o mal e a injustiça que estavam presentes não apenas em Gibeá, mas dentro de todo o povo de Deus. A brutalidade da situação não poderia ser ignorada. A nação estava em choque, e a indignação tomou conta dos corações de todos. O que deveria ser um simples aviso sobre o pecado de um grupo se transformou em uma crise que exigiria uma resposta coletiva. O sangue da concubina clamava por justiça, e a nação de Israel não poderia mais permanecer em silêncio. O levita, com seu ato horrível, havia acendido a chama de uma guerra civil que mudaria o destino de todos. A tragédia de Gibeá agora era a tragédia de Israel, e ninguém poderia mais virar as costas para ela. O grito de indignação que ecoava por todo Israel era ensurdecedor. O levita, ao espalhar os pedaços do corpo de sua concubina pelas tribos, havia conseguido o que ninguém mais poderia: unir o povo de Israel em uma só causa, a busca por justiça. O sofrimento de uma mulher se tornou um símbolo de uma nação ferida, e as tribos de Israel não podiam mais ignorar o mal que estava corroendo seu próprio coração. Logo, os mensageiros, carregando os pedaços do corpo, chegaram a cada tribo, trazendo com eles a horrível mensagem de Gibeá. O que haviam ouvido em silêncio, agora se tornava impossível de ignorar. A indignação rapidamente se transformou em uma decisão unânime: todos deveriam se reunir. O que acontecerá em Gibeá não era apenas uma ofensa contra uma mulher, mas contra a justiça e a santidade de toda a nação. As tribos de Israel estavam sendo chamadas a agir, a enfrentar o mal de frente, a lutar para restaurar a justiça. As reuniões começaram, e logo as tribos se reuniram em massa em Mispá, um lugar estratégico e central para todas as tribos de Israel. Lá, o cenário estava armado para uma grande assembleia. Era o momento de tomar decisões, de agir como um só povo. Homens de todas as tribos viajaram de longe para se reunir, e as palavras que foram trocadas entre eles eram de puro fogo e convicção. A nação estava disposta a ir à guerra, pois ninguém mais acreditava que poderia haver paz sem justiça. O levita, que havia iniciado tudo com seu ato impessoal, agora estava de pé diante da assembleia, dando seu relato. Ele falou com frieza, sem qualquer emoção visível, mas suas palavras eram como chamas que incendiavam o coração dos presentes. Ele descreveu o que havia acontecido em Gibeá, e cada palavra fazia com que os rostos de cada homem se tornassem mais tensos, mais revoltados. O pecado de Gibeá não era um pecado isolado. Ele era o reflexo de um mal que se espalhava pelo povo de Israel. O levita terminou seu relato dizendo: fizemos o que era certo ao pedir justiça, mas os homens de Gibeá, da tribo de Benjamim, se recusaram a ouvir. Eles não se arrependeram. Eles preferiram a violência e a imoralidade a seguir a Deus. O povo, em um uníssono de indignação, exigiu ação. Não havia mais espaço para o perdão. As tribos de Israel estavam reunidas e agora tinham um único objetivo: trazer justiça para a morte da concubina e para a corrupção que dominava Gibeá. O mal havia sido exposto, e agora a responsabilidade de enfrentá-lo caía sobre todos. E assim, com o coração cheio de raiva e de um senso inegociável de justiça, as tribos de Israel se prepararam para um confronto que abalaria a fundação de sua nação. A convocação estava feita. À medida que as tribos de Israel se reuniam em Mispá, o fervor pela justiça se tornava cada vez mais palpável. O que começou como um grito de indignação agora se transformava em um chamado à ação. O levita, com seu relato devastador, havia incendiado os corações do povo, e a decisão estava tomada. A tribo de Benjamim, que se recusará a entregar os homens culpados de Gibeá, deveria ser punida. Não havia mais espaço para negociações. A paz era agora impossível. O mal precisava ser erradicado, e, para isso, a guerra seria o único caminho. Quando as tribos se reuniram, a tensão era palpável. Havia um sentimento de urgência no ar, como se o destino de Israel dependesse da decisão que fosse tomada. A palavra se espalhou rapidamente. Todos deveriam se unir, como uma única nação, para enfrentar a tribo de Benjamim, que havia se mostrado tão obstinada e impiedosa. Quem está disposto a ir à guerra contra Gibeá? Foi a pergunta que ressoou no coração de cada líder das tribos de Israel. E a resposta foi unânime: todos estavam prontos para lutar.
Os israelitas não estavam mais discutindo sobre o que acontecerá naquela noite em Gibeá, ou sobre o sofrimento da concubina. Agora, a questão era mais profunda. Eles estavam decididos a enfrentar a corrupção e a violência que haviam se infiltrado em sua própria terra. Mas, mais do que isso, estavam prontos para garantir que algo tão horrível jamais acontecesse novamente. Os líderes das tribos, com os olhos fixos em um único objetivo, organizaram os exércitos. A tribo de Judá, a primeira a se levantar em defesa da justiça, foi seguida por todas as outras. Não havia mais divisões, não havia mais hesitação. Cada tribo de Israel, com sua própria força, uniu-se em uma coalizão imensa, preparada para marchar contra Gibeá. A unidade de Israel, tão frágil até aquele momento, agora estava forjada pela força do propósito comum: justiça, vingança e a restauração da honra de sua nação. Enquanto as tropas se preparavam, o ambiente estava carregado de tensão. Homens se armavam, se organizavam, e os líderes se reuniam para planejar o ataque. O barulho de cavalos e armas ecoava pela vasta planície de Mispá, enquanto o sol começava a se pôr, marcando o início de um confronto que ninguém mais poderia evitar. E foi nesse clima de expectativa e determinação que os líderes das tribos tomaram uma decisão. Eles estavam dispostos a dar tudo pela justiça, mesmo que isso significasse enfrentar um inimigo que, até aquele momento, havia sido parte do próprio povo de Israel. A guerra estava chegando, e não havia como voltar atrás. O futuro de Israel estava agora em jogo. A batalha não era apenas por vingança, mas pela restauração da moral e da justiça. Cada tribo sabia o que estava em risco. A guerra, que se aproximava rapidamente, não apenas decidiria o destino de Gibeá, mas testaria a sobrevivência do próprio povo de Israel. A unidade que havia sido formada, a força que agora se erguia, seria suficiente para enfrentar a tribo de Benjamim e restaurar a ordem em sua terra? O momento de agir havia chegado. Com as tropas israelitas reunidas e o destino de Gibeá selado, a batalha entre as tribos de Israel e a tribo de Benjamim finalmente começou. A tensão no ar era densa, e todos sabiam que aquele não era apenas um conflito de sangue, mas uma guerra pela justiça, pela moralidade e pela sobrevivência de uma nação. O que se passava em Gibeá não era mais apenas uma questão de vingança. Era o reflexo de um profundo mal que havia se instalado entre o povo de Deus. Israel, unido como nunca antes, preparou-se para atacar. As tribos estavam determinadas a punir os responsáveis pela violência, e, embora a guerra fosse contra a tribo de Benjamim, todos sabiam que, ao derrotá-los, estariam fazendo justiça em nome de todos. Os soldados de Israel estavam dispostos a lutar até o fim. O levita, que havia começado toda essa tragédia, estava em meio à multidão, observando com olhos frios o exército marchar. Seu propósito era claro: a vingança estava sendo feita. Antes de a batalha começar, Israel fez uma pergunta crucial a Deus. Eles queriam saber quem deveria ir primeiro para o combate. E Deus respondeu: Judá será o primeiro. O exército de Judá, com grande determinação, avançou para enfrentar os guerreiros benjaminitas em Gibeá. Mas o que aconteceu a seguir surpreendeu a todos. A tribo de Benjamim, com uma força impressionante, reagiu com fúria. Os soldados de Benjamim, ferozes em sua defesa, atacaram com brutalidade, e o exército de Israel foi derrotado naquele primeiro dia de combate. Pelo menos 22.000 israelitas caíram naquele campo de batalha. A derrota foi um golpe duro. Os homens de Israel estavam atonitos, sem entender o que havia acontecido. Como poderia uma tribo tão pequena, como a de Benjamim, resistir a uma força tão grande? A frustração e a dúvida começaram a surgir, mas não houve rendição. Ao invés disso, o povo de Israel se reuniu mais uma vez, agora com um senso ainda mais profundo de urgência. Eles voltaram a consultar a Deus, clamando por direção e força. Deus, ouvindo seu clamor, disse: Vão novamente, pois amanhã eu os entregarei nas suas mãos. Com renovada coragem e esperança, as tribos de Israel retornaram para o campo de batalha no segundo dia. Desta vez, a luta foi ainda mais feroz, e o número de mortos cresceu, mas a determinação dos israelitas não diminuiu. No entanto, apesar de sua bravura, os benjaminitas continuaram a mostrar sua força, lutando com o desespero de quem defendia sua própria sobrevivência. No meio de toda a carnificina, algo se tornou claro: a batalha não seria decidida por força ou número, mas pela justiça que estava sendo buscada. Enquanto os israelitas avançavam e retrocediam, a guerra contra Benjamim estava longe de ser decidida. O destino da tribo de Benjamim estava agora nas mãos de Deus, e ninguém sabia como essa história terminaria. Mas uma coisa era certa: a guerra não era apenas pela vingança,
era pela restauração da justiça que havia sido quebrada. Após a derrota no primeiro dia de batalha, Israel não se deu por vencido. Ao contrário, a dor e a perda fortaleceram sua determinação. Eles buscaram novamente a orientação de Deus, que prometeu a vitória no segundo dia. Chegou o momento da grande virada. Israel, agora com um plano mais estratégico, armou uma emboscada que desorientaria os benjaminitas. Quando a batalha começou, os israelitas recuaram, fazendo com que os homens de Benjamim os perseguissem, exatamente como haviam feito no dia anterior. Isso foi o que Israel queria. Ao perceberem que a tribo de Benjamim estava se afastando, a armadilha foi ativada. Um exército escondido nas colinas ao redor de Gibeá avançou e incendiou a cidade. Em pânico, os benjaminitas perceberam que haviam sido enganados, e a luta virou completamente a favor de Israel. Eles começaram a ser cercados, e muitos foram derrotados, enquanto outros tentavam fugir, mas não havia para onde ir. No fim, 25.000 homens de Benjamim caíram, e apenas 600 sobreviventes conseguiram escapar para a cidade de Rimon. Israel havia alcançado a vitória, mas o custo foi imenso, e o povo agora se perguntava o que fazer com os restos da tribo de Benjamim. Após a vitória devastadora sobre a tribo de Benjamim, Israel se viu diante de uma realidade amarga e desconcertante. A guerra, embora bem-sucedida, havia deixado uma terra dilacerada e um povo cheio de arrependimento. Com apenas 600 homens sobreviventes da tribo de Benjamim, a questão agora era como restaurar aquela tribo sem destruir ainda mais o tecido social de Israel. O sofrimento não havia acabado. Na verdade, ele estava apenas começando. Os israelitas, movidos por uma sensação de culpa, lembraram-se de um voto que haviam feito antes da guerra. Ninguém entre eles deveria dar suas filhas em casamento aos benjaminitas. Esse juramento, tomado com tanto fervor, agora parecia cruel, pois os homens de Benjamim estavam praticamente extintos, e a tribo não teria mulheres para se reconstruir. Israel, sentindo o peso de sua decisão, procurou uma solução. Eles reuniram-se em Mispa e buscaram formas de salvar Benjamim, oferecendo soluções difíceis e impensáveis. O problema era claro: a restauração da tribo vinha com um custo moral alto. O que parecia ser a vitória de Israel agora trazia consigo uma dor profunda e complexa. Enquanto os israelitas ponderavam, uma pergunta pairava no ar: como reconstruir o que foi destruído sem comprometer ainda mais a justiça? As consequências da guerra estavam longe de terminar. Após a devastadora guerra, o futuro da tribo de Benjamim parecia incerto. A vitória de Israel havia sido amarga, e os homens de Benjamim, agora reduzidos a apenas 600 sobreviventes, estavam sem mulheres, sem famílias, sem futuro. O juramento feito pelos israelitas de não dar suas filhas a eles parecia uma condenação sem misericórdia. A tristeza tomou conta de todos, pois, apesar da vitória, o povo de Israel sentia o peso de suas escolhas. Então, em um momento de profunda reflexão, os líderes de Israel reuniram-se em Mispa, buscando uma solução. O problema era claro: como restituir a tribo de Benjamim sem quebrar o juramento feito a Deus? Após muita discussão, uma ideia surgiu. Lembraram-se de um evento que acontecerá anos antes, em que as tribos de Israel haviam se reunido para punir os habitantes de Jabes de Gileade, que não haviam se apresentado para a guerra contra Benjamim. Como castigo, todos os homens e mulheres de Jabes de Gileade foram mortos, exceto por 400 jovens mulheres que haviam sido poupadas. Agora, diante da destruição e da necessidade desesperada de mulheres para os benjaminitas, os líderes de Israel fizeram uma proposta. As 400 mulheres restantes de Jabes de Gileade seriam oferecidas aos homens de Benjamim. Mas ainda faltavam 200 mulheres. Foi então que os israelitas encontraram uma solução ainda mais inusitada. Em Siló, a cidade onde o tabernáculo estava instalado, havia um festival anual dedicado a Deus, no qual as jovens virgens dançavam em celebração. Os israelitas decidiram que, durante o festival, os benjaminitas poderiam capturar as mulheres que dançassem. Isso, embora arriscado e polêmico, parecia ser a única maneira de garantir a continuidade da tribo. No dia do festival, os homens de Benjamim se esconderam nas vinhas ao redor de Siló. Quando as jovens começaram a dançar, eles saíram de seu esconderijo e, com coragem e talvez um pouco de vergonha, raptaram as mulheres para se tornarem suas esposas. Embora essa solução fosse extrema e claramente contrária ao que seria ideal, ela trouxe uma forma de restaurar a tribo de Benjamim. Com o tempo, Benjamim foi reconstituído. A tribo, que estava à beira da extinção, conseguiu se recuperar. No entanto, a maneira como isso aconteceu deixou uma marca profunda na história de Israel. Foi um momento de grande tensão moral e ética,
onde o desejo de restaurar a justiça foi acompanhado de escolhas difíceis e questionáveis. E assim, a tribo de Benjamim se reergueu, mas a nação de Israel, ainda abalado pelos ecos dessa guerra civil, ficou com uma triste lição. Quando a justiça levada às últimas consequências, é fácil perder de vista a misericórdia e a sabedoria. A história de Benjamim não foi apenas sobre uma guerra e uma vitória, mas sobre as duras realidades que surgem quando o povo de Deus tenta impor justiça sem discernimento. E, no final, todos os israelitas se viram diante de uma triste realidade. A solução para um grande mal havia gerado um novo mal, e agora o equilíbrio entre justiça e misericórdia seria mais difícil de encontrar do que nunca. Se continuou até aqui, não se esqueça de deixar o like, comentar e se inscrever no canal. Até a próxima!